Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente saber também como que está a sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje aqui é uma empresa novata aqui no canal, estreando no canal, que é a Sigma Lithium, né? A Sigma Lithium aí, que inclusive não tem suas ações negociadas aqui no Brasil. O que ela tem no Brasil são as BDRs, até porque suas ações são negociadas no Canadá e também na Nasdaq. E a Sigma Lithium é uma empresa sugerida aqui pelo meu amigo Américo, grande Américo, parceiraço aqui do canal também, a quem eu agradeço imensamente a participação e a sugestão dessa empresa, porque assim a gente também vai conhecendo diversas outras empresas aí de acordo com a sugestão de vocês. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrov, manda a sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E a Sigma Lithium é uma empresa que ainda está agora, recentemente, já entrou ali na fase de geração de receitas. Então, ela é uma empresa que passou um bom tempo ali na sua fase pré-operacional, e ela está dentro de um mercado aí que tem uma potencialidade gigantesca, que é justamente o do lítio. Mas para a gente contar toda essa história, vamos voltar no tempo lá, vamos falar um pouquinho de uma personalidade marcante na história da Sigma Lithium, que é a Ana Cabral Gardner. A Ana Cabral Gardner, nascida no Rio de Janeiro, se formou em economia no Rio de Janeiro, e aí na sequência foi trabalhar lá no Banco Garantia. Isso lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, foi trabalhar no Banco Garantia. Quando o Banco Garantia, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles, Carlos Alberto Sicubira ainda estava ali naquela fase de expansão, né? Já haviam comprado a Americana, já haviam comprado também a Brahma, né? E aí então estava naquela fase de crescimento. E ali foi uma grande experiência para Ana Cabral Gardner nessa parte de investimentos. Mas daí na sequência, daí querendo voltar para o Rio de Janeiro, né, porque ela foi transferida para São Paulo, daí volta para o Rio de Janeiro, só que daí no Rio de Janeiro ela vai trabalhar também numa uma outra grande instituição, que era o BTG Pactual, na época ainda do Paulo Guedes e tal. Então passou ali por escolas fortíssimas, né, e foi se especializando em toda essa parte de investimentos. Aí até que surge a necessidade, o desejo de ampliar os seus conhecimentos, os seus estudos fora do Brasil, fazendo mestrado, doutorado fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. E aí quando vai para os Estados Unidos, larga tudo aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos, entra no Goldman Sachs. Aí depois daí também de um período no Goldman Sachs, passa por outros bancos, volta para o Goldman Sachs, e aí surge a oportunidade de retornar para o Brasil através do Goldman Sachs, justamente também para trabalhar na parte de investimentos. Mas aí na sequência o que ocorre? Surge daí a necessidade ali, o desejo de ter a sua própria empresa. E aí junto com Marcelo Paiva resolve montar uma empresa de investimento chamada A10 Investimentos. E a 10 Investimentos era uma empresa voltada ali justamente para auxiliar e orientar as empresas na parte de fusões e de aquisições, né? E aí começa toda a história da empresa. Mas a Ana Cabral Gardner, casada com o Calvin Gardner, e o Calvin Gardner havia montado uma empresa, a Sigma, né? E a Sigma era justamente uma empresa voltada para trabalhar também na parte de mineração. Só que a Sigma é uma empresa brasileira, só que essa empresa brasileira abre o seu capital, se estabelece no Canadá pela facilidade de obtenção de recursos para os projetos voltados para a mineração. E aí, naturalmente, que precisava ter um parceiro aqui no Brasil, e aí, de acordo com o conhecimento ali da Ana Gardner, foi apresentado para o grupo GP, que daí já era o GP Investimentos lá do Jorge Paulo Lema. Aí foi apresentado para que o GP entrasse de sócio do Calvin na Sigma. Então, a A10 faz essa ponte de ligação, trazendo investidores para dentro da Sigma. E aí, como a GP havia comprado, daí na sequência, a Magnesita, aí a Sigma passou a ser parte também de todo esse grupo aqui da GP, né, na parte de mineração através da Magnesita. E aí se especializaram daí na parte de exploração de lítio. Mas
A questão do lítio, ela surge depois de uma viagem da Anna Gardner lá para a Austrália e depois para a China, e quando chega na China, ela percebe que a questão dos carros elétricos era uma tendência fortíssima que viria para ficar, né? E aí, então, voltou consciente aqui de que o caminho seria justamente a exploração do lítio. Mas a exploração do lítio não apenas como uma commodity, mas o lítio processado, né? E aí, então, através da Sigma, busca mais investidores, bota mais investidores, fazem o IPO também no Canadá e depois daí na Nasdaq também tem as suas ações negociadas na Nasdaq, e aí entra mais recursos para justamente fazer a exploração do lítio lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E aí então começa todo um processo, né, de preparação, de exploração, e aí até que daí na sequência, como a gente já havia falado anteriormente, o ideal não seria vender a commodity, mas seria justamente vender o lítio já processado, que teria um valor agregado bem maior. E aí fazem parcerias já com diversas empresas, sendo que a principal delas no momento é a LG, que é uma das maiores fabricantes de baterias de lítio para diversas indústrias automobilísticas. E aí começa então já essa parceria com a LG. Tanto que agora entra já na fase de geração de receita, tendo feito o seu primeiro embarque agora recentemente no final do mês de maio, começo do mês de junho, que fez o seu primeiro embarque de lítio processado justamente para a LG. Então hoje o que a Sigma Lithium faz? Ela faz toda a parte de mineração, faz toda a parte do processo e aí naturalmente a venda desse lítio já pronto para a fabricação de baterias para carros elétricos. Mas para que possamos entender como que está a situação da Sigma Lithium, eu trouxe para vocês aqui os últimos balanços da empresa para a gente poder ver. Claro que nesse momento a gente não vai ver ainda a linha de receita, mas pelo menos você vai entender o que é a empresa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Sigma Lithium Corporation. Lembrando que essas demonstrações contábeis elas são dolarizadas, né? Porque as demonstrações contábeis da Sigma não são publicadas aqui no Brasil. Elas estão lá no Canadá e também nos Estados Unidos, na Nasdaq. E aí então nós tivemos que fazer aqui uma tradução livre dessas demonstrações contábeis para podermos entender o que é a empresa. Então, começando lá pelo ano de 2020, a Sigma Lithium é uma empresa de 33 milhões de dólares lá no ano de 2020, sendo que 18 milhões de dólares estão aqui aplicados no imobilizado, né, em toda a parte de estrutura de funcionamento da empresa, e desse valor todo aqui de ativo, né, a outra parte está aqui no capital giro, no ativo circulante, com 14 milhões de dólares. E a empresa fecha 2020 com 13 milhões de dólares em caixa. Não tem nada para receber, porque até então a empresa estava numa fase pré-operacional, não tem estoque, porque também estava numa fase de estruturação. Ao entrar no ano de 2021, a empresa pula aqui para 195 milhões de dólares. E aí existe aqui uma ampliação na parte de imobilização, né, justamente na parte de preparação da empresa para torná-la operacional, e aí aumenta o volume de dinheiro em caixa para 154 milhões, fazendo com que o capital giro totalizasse 155 milhões de dólares. Chegando em 2022, mais um crescimento aqui, ó, 308 milhões de dólares, agora é o patrimônio da Sigma, 158 milhões, mais investimentos aqui na toda a parte de mineração e na parte de processamento, 158 milhões de dólares, e o volume de dinheiro em caixa cai aqui para 96 milhões de dólares, com 114 milhões de ativo circulante. Então não tem contas a receber, porque ainda não está na fase de vender os seus produtos, não tem estoque, porque até então não tinha produzido estoque destinado à venda. Então toda uma empresa que está aqui numa fase de estruturação. Naturalmente que todos esses valores que a gente apresentou aqui de total de ativo, esses valores eles vêm de dois caminhos. Eles vêm aqui do patrimônio líquido, que é o capital próprio, 21 milhões de dólares, que daí no ano de 2021 esse capital, né, esse patrimônio líquido é aumentado, ele vai para 184 milhões de dólares com aumento de capital. E aí esse aumento de capital, ele também tem que ser suficiente para suportar os prejuízos que naturalmente a empresa vem acumulando, já que não gera receita até aqui. E o capital de terceiros tem 11 milhões aqui lá no ano de 2019, no ano de 2020, né, 11 milhões de dólares,
No ano de 2021, 10 milhões de dólares de endividamento, 5,5% apenas. Então vejo que a empresa só vem usando capital próprio nessa sua estruturação. E agora, chegando em 2022, aí o endividamento, aí eles já buscam aqui endividamento, principalmente com financiamentos de longo prazo, justamente para fazer essa ampliação, para fazer esse aumento, né, do patrimônio da empresa. Então, uma empresa que a dívida sai com 34%, cai para 5,5%, agora sobe para 40%. E entre 2020 e 2021, há um aumento de capital aqui justamente para investir, né, na fase da operação da empresa. Como falei para vocês, até então, a empresa não está em operação, ela ainda não está gerando venda. Tanto é que a DRE da empresa vai ser assim: 2020, receita de vendas, nada. 2021 também zero, 2022 também zero, não tem receita de vendas. E, consequentemente, também não se registra custos, porque ainda não produziu nada e, consequentemente, não tem lucro bruto. O que ela tem é despesa justamente na sua estruturação. Despesa operacional de 1,5 milhão de dólares, 32 milhões de dólares, 134 milhões de dólares agora em 2022. E com isso, a empresa fecha, que seria o lucro líquido, está entre parênteses aqui, com prejuízo de 1,5 milhão, prejuízo de 34 milhões, prejuízo de 127 milhões de dólares. Então, isso aqui é toda a fase pré-operacional da empresa. E aí, consequentemente, como a gente mencionou há pouco, os primeiros embarques foram feitos agora entre o mês de maio e o mês de junho. Então, para 2023, aí é que nós vamos começar a ter aqui a receita de vendas, qual é o custo, qual é o lucro bruto, e aí, consequentemente, esperando que a empresa comece a gerar resultados, né? Mas isso a partir de 2023. Então, até 2022, o que nós estamos vendo aqui é uma empresa que está numa fase de estruturação. Porém, nessa fase de estruturação, a empresa já tem suas ações vendidas. Naturalmente que eu não vou trazer aqui os gráficos de liquidez, de estrutura, de rentabilidade. Por quê? Porque a empresa ainda está numa fase pré-operacional. E também os indicadores relacionados às suas ações também não tem porquê. Nós temos sim um valor patrimonial, mas nós não temos lucro por ação, nós não temos dividendos por ação, nós não temos tempo de retorno, então seria desnecessário apresentar os demais indicadores das ações. Mas o que dá para apresentar para vocês aqui é esse quadro extraído lá do Status Invest, onde nós temos aqui o comportamento do valor das ações, que na verdade não são as ações, são as BDRs da Sigma, que começa lá em 2018 com as suas ações cotadas também, tudo em dólar, a $1,48. E aí, durante todo esse período de pré-operacional aqui, entre 2018 e 2019, ela vai girando ali no $1, $1,20 aproximadamente. A partir de 2020, aí as BDRs da empresa, elas começam a subir. E aí, chegando já no ano de 2021 com praticamente $8 cada ação, e agora, quando vai chegando no ano de 2022, ao entrar em 2023, aí sim, aí as ações elas disparam. E aí elas chegam a atingir até uma cotação de $39,89 cada BDR da ação ou cada estoque da ação. Então, por aqui você vê que é uma empresa que não está ainda numa fase de operação, porém as suas ações elas vêm ganhando valor ao longo do tempo, aí justamente devido a toda uma expectativa gerada dentro da empresa, que esperamos que essa expectativa corresponda, né, e se transforme numa realidade, aí sim, para que todos os investidores possam também ter o seu retorno e, consequentemente, também esperando que a empresa possa crescer e gerar renda, emprego, desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. Então está aqui quando que as BDRs estiveram com o seu valor menor e como que está agora o valor das BDRs da Sigma Lithium Corporation. Tá, então, mais uma empresa analisada, Sigma Lithium, né? A Sigma Lithium, que a gente viu aí que ainda nesse balanço aparece ali com uma fase pré-operacional, ainda sem a geração de receita, mas uma empresa que apresenta uma potencialidade gigantesca e esperamos que essa potencialidade se confirme, né? Inclusive daí surgem diversos rumores que o Elon Musk está interessado em comprar Sigma, enfim, diversos rumores que vão aparecendo no mercado aí e vai agitando, né, esse mercado da Sigma Lithium aqui. Mas independente de qualquer coisa, a gente fica na torcida para que a empresa realmente ela consiga se desenvolver e que o Brasil não seja apenas um exportador de commodities,
mas exportador de matérias com valor agregado, né? Que a gente possa exportar itens nossos aqui com valor agregado justamente para melhorar ainda mais o nosso volume de exportação e, consequentemente, a entrada de recursos no Brasil para o desenvolvimento. E toda essa parte de avaliação de empresas e como que está a situação das empresas, inclusive você pode aprender também, já que nós estamos com o nosso curso de Valuation previsto para o dia 4 de agosto, um curso online, 3 horinhas que nós vamos ficar juntos aqui ao vivo, né, presencial porém à distância, onde vamos explorar, né, esse conhecimento a respeito do valuation, fluxo de caixa descontado, valuation por múltiplos, valor intrínseco de acordo com Graham, enfim, vamos aprender bastante como que avaliamos uma empresa e seria muito interessante ter você junto conosco, né? As vagas são limitadas e o valor desse curso apenas R$40, apenas R$40. Caso tenha interesse, será um prazer ter vocês conosco, me manda um WhatsApp aqui, ó, nesse número, e aí a gente já reserva uma vaga para você. Você não pode ficar de fora dessa, né? Venha aprender, vamos construir e repartir conhecimento juntos aqui. Estaremos esperando vocês no dia 4 de agosto, das 19 às 22 horas. Dito isso, bons investimentos para vocês.